Chegamos talvez ao momento mais pesado de Jujutsu Kaisen até agora. Numa temporada que começou mais morna, ouvindo muitas reclamações do público, este episódio não deixou a desejar, muito pelo contrário. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais uma Quinta das Maldições, vídeo comentando o episódio novo de Jujutsu Kaisen segunda temporada. Chegamos num ápice com um reviravolta de acontecimentos que eu fico aqui muito curiosa. Você que não leu o mangá tinha ideia do que ia acontecer? Você esperava uma cena tão brutal envolvendo sangue, espirros e morte? Envolvendo, inclusive, Satoru Gojo? Para então relembrar e fazer um balanço geral sobre mais esse episódio. Dois avisos rapidinho. Neste vídeo aqui a gente não fala spoilers do mangá, então se você só vê o anime e não quer nenhum spoiler do que vem lá na frente, este é o seu lugar. Segundo aviso é que você pode ganhar esta caneca aqui, e não é brincadeira, você pode ganhar esta caneca com estampa exclusiva Drink and Bankai, que você só encontra na minha loja, mas o jeito para você ganhar por tempo limitado é o seguinte: você compra duas camisetas, que uma delas pode ser a que eu estou utilizando de Satoru Gojo. Colocando duas camisetas da minha coleção que você quiser no carrinho, já vai entrar esta caneca de graça. Nunca tivemos uma promoção como essa e não sei se teremos novamente, então se você quiser garantir a sua caneca comprando duas camisetas incríveis, loja.com.br/Gabi-Xavier, mas é só nessa semana, então corre. Bora lá, o episódio adaptou 3 capítulos do mangá para quem quiser se situar em ritmo ou simplesmente ir ler depois. Capítulos 70, 71 e 72 completos, e a gente teve não adaptações que incluíram, mas uma extensão maior de tempo e sentimento, especialmente na parte fofa desse episódio. E a gente precisava de um trabalho fofo, muito bem feito, vamos dizer assim, para que quando viesse o golpe, a pancada e a morte, a gente sentisse muito mais. Gostei que o episódio ele começa não exatamente cronologicamente de onde paramos, mas primeiro com uma visão da Riko dentro de uma água, um oceano, como se ela estivesse afogando. E não sei se vocês percebem a associação, mas dentro de um oceano, a Riko, ela não conseguia falar. Se ela fala, sai bolhas. Dentro de um oceano, um lugar tão gigantesco dentro do nosso globo, há tipicamente uma comparação com solidão, vazio. E não é exatamente assim que a gente descobre que essa menina se sentia a vida inteira? Fora a cor azul, que denota também profundidade, distanciamento, ou seja, uma microcena de abertura, uma montagem um pouquinho sutil para já abrir o episódio te mostrando do que ele se trata. E aí que a gente voltou pro negócio da Kuroi ter sido raptado, que vocês viram que não foi nada expressivo, porque, nossa, uma tensão inicial, o gancho no episódio passado, mas a gente nem viu eles resgatando ela, porque foi tão rápido, tão simples. Mas tudo parte de um plano muito bem elaborado pela mesma pessoa que mais tarde nesse mesmo episódio rasgou o Satoru Gojo inteiro. E eles foram para Okinawa, a cena na praia, né? Até Jujutsu teve seu flashback com cena na praia, momentos fofinhos e risadas e o traço mais cômico, não apenas para trazer uma leveza pro episódio, mas porque, de novo, eles foram lá resgatar a Kuroi, foi uma coisa muito simples, e aí vem a sutileza da preocupação do Gojo, que até então parecia muito mais seco do que o Geto. O Geto não é que ele é também carinhoso, tá? A gente vê que o Geto, ele faz o que ele acredita ser certo. Ele tem uma simpatia, uma empatia, mas ele também é muito correto nas coisas que ele faz. O Gojo, ele já é mais espontâneo, mais rebelde. Se ele fica de saco cheio de ser uma babá, ele fica de saco cheio de ser uma babá. Mas ali, ele foi a pessoa que saiu da regra, saiu do que era certinho, por exemplo, mais do que o Geto, e disse: vamos ficar aqui, colocar na agenda um horário de praia, um horário de passeio, e estender a nossa ficada em Okinawa, porque ela precisa descansar. E ele tá lá com ela, brincalhão, e responsável não, porque ele tava o tempo todo com o seu infinito ativado. Foi nessa parte que eu disse que o anime ele não trouxe cenas extras exatamente, era mais ou menos o que tinha no mangá, mas ele trouxe uma extensão de tempo, de tela. Então aquelas cenas que no mangá eram pequenos quadrinhos em Okinawa, da gente vendo eles felizes, na praia, tranquilos, teve um alongamento maior, assim, um slow motion, para que a gente tenha a contemplação, a luz incidindo do sol, aquele momento de sonho, e aquilo para a Riko era um sonho. E eu acredito que até essa fase, esse momento em que ela teve para aproveitar, fez ela cada vez mais perceber o quanto a vida dela, apesar da sensação de vazio e de solidão, ainda tinha algum sentido, ou pelo menos tinha alguém por quem valesse a pena continuar ali sendo ela, e não sendo um espectro vazio abrigando a mente de outra pessoa. Detalhe, é claro, pra gente ver o Nanami novinho, primeiro anista, revoltado que foi levado lá, foi mandado para Okinawa numa missão que ele nem achava que era parte dele fazer, e ele no final das contas ficou ali mais tempo porque Satoru Gojo decidiu ficar mais tempo na praia. Ele era mais novo do que Gojo e Geto, os dois eram senpai. Mesmo assim, Nanami já tinha aquele espírito de assalariado, de quero fazer o mínimo que eu preciso depois de descansar em casa. Não julgo, Nanami, eu entendo, eu super te entendo. Mas voltando pra escola, finalmente ali
ali o prazo da recompensa que estava no fórum online esgotado. A gente teve literalmente uma fala, não apenas uma demonstração corporal, mas uma fala do Gojo dizendo: opa, acabou, cansei de ser babá, enfim, meu trabalho tá finalizado. E aí tem alguns detalhes que a gente precisa entender ou relembrar, porque foi dito no episódio, para que a gente compreenda também o que aconteceu depois com ele. Primeiro, esse Gojo dessa fase, ele já nasceu com 6 olhos, com suas capacidades incríveis, mas ele não tinha o pleno controle 100% do tempo como ele tem no futuro quando o conhecemos, ou no presente da história como o conhecemos. Utilizar sua energia, mesmo o azul ou o vermelho, como a gente viu no episódio anterior, ou mesmo manter ativado o infinito ali o tempo todo, isso é exaustivo. Exaustivo até mesmo para um jovem como esse, que é o melhor de todos, o mais promissor. Ele ainda não estava no seu auge. Fora a exaustão física e a desatenção por exaustão da própria missão, de vai e vem, vai Okinawa e luta e defende, o Fushiguro também contou com a exaustão psicológica. Ou melhor, o alívio pós-exaustão psicológica. Porque a partir do momento em que eles chegaram ali, naquele tori, né, no portal, e literalmente também na barreira da escola, ele sentiu que estava tudo bem. Primeiro porque ele chegou no objetivo, finalmente. Depois porque a recompensa, que era o que eles tinham ali como um foco de ataque das pessoas, aquilo tinha findado, ou seja, não vai mais vir ninguém atrás porque não vale dinheiro. E aí, por consequência, num terceiro momento, ele não precisava mais ficar ali o tempo todo com suas capacidades ativas como ele estava em Okinawa. O Geto vira pra ele e fala: você quer estender mais uma noite? Mas você não tá dormindo. Você não tá desativando o infinito um momento sequer, você vai ficar cansado. E ele de fato fica. Não é que quando eles chegam ali no tori, no portal, ele não conseguisse mais ativar o infinito ou o que fosse, não. Mas ele se dá o direito, por um instante que seja, de ficar tranquilo. E aí que ele recebe o primeiro golpe pelas costas, um golpe que não foi fatal, porque no momento em que ele entrou no impacto, o golpe conseguiu entrar, mas deu tempo pro Gojo ativar o infinito e fazer com que, digamos que o resto do tecido não entrasse mais em contato com essa lâmina. Então só o pontinho, né, que foi perfurado, onde perfurou, que tinha o machucado, o restante estava, mais uma vez, desacelerando a chegada desse objeto, portanto, não permitindo que encostasse em qualquer outro órgão, muito menos vital. Claro que o Fushiguro brinca que era pra ter derrotado ali mesmo, mas, na minha opinião, esse primeiro golpe era um teste pra ver se tudo que ele fez de plano pra cansar, pra desfocar o Gojo, se isso deu certo. E no momento em que ele consegue o ferir, chegar ali por trás e fazer este golpe dar certo, minimamente que seja, ele já viu que funcionou. E como pessoa desconhecida que estava ali, ninguém sabia quem ele era, nem sequer usuário de maldição, e pelo foco da missão em si ser Ariko, ele manda o Geto em direção ao Tengen, né, o mestre Tengen com ela e com a Kuroi, para que ele lutasse com aquele cara como se não fosse representar qualquer perigo. E normalmente não representaria. Tem um misto aqui desses dois, deles sempre falarem, o Geto fala muito que os dois são mais fortes, que eles lutariam inclusive contra mestre Tengen, e vão contra qualquer regra se assim acharem certo ou necessário. Eles têm uma soberba também da juventude, por serem colocados naturalmente o tempo todo como mais fortes, e por mais que eles sejam, essa soberba da juventude também acaba com alguns momentos de cautela. Sabe quando dizem que o medo, ele é até bom para nossa sobrevivência, porque o medo faz com que você tome cuidados em certas situações que são mortais? Então, eu acho que nesses jovens falta um pouquinho disso, fora a experiência de batalha em si. Este é um cara com o qual o Gojo nunca lidou. No enfrentamento dos dois, o que acontece é que o Gojo primeiro repara que o Toji, o anime foi mais explícito nessa explicação já, ele tem uma restrição congênita, ou seja, ele nasceu com 000 energia amaldiçoada, de uma forma assim, zerada. De tal maneira que isso caracterizava uma restrição congênita, ou seja, uma restrição, algo que ele não podia ter mesmo desde que nasceu. Proveniente dessa restrição congênita, dessa condição, ele tinha uma capacidade física, ele tem uma capacidade física gigantesca. Por isso, muito rápido, mesmo pro Gojo. E como ele não tem energia amaldiçoada, o Gojo, mesmo com seus 6 olhos, ele tem dificuldade de localizá-lo, de atacá-lo. Mesmo quando ele utiliza ali o azul, que atrai todos os objetos e tal, ele faz isso para destruir toda a área, né, deixar tudo num campo liso, dificultando que o seu inimigo conseguisse se esconder. Ainda assim, o Fushiguro consegue não ser destruído. Tem um detalhe interessante também para mostrar o como o Fushiguro sabia da dificuldade, do desafio de ir contra o Gojo, que é
um breve flashback narrado pelo Fushiguro mesmo, em que ele diz que quando esse garoto nasceu, o Gojo dos 6 olhos, todo mundo ficou sabendo e ele um dia foi visitar por mera curiosidade. A gente vê na cena que o Gojo, criancinha, ele olha pra trás, claramente identificando a presença do Fushiguro, e isso chamou a atenção dele na época porque ninguém antes desse garoto foi capaz de perceber ele chegando escondidinho ali por trás. E isso era ele garoto, criança, sem experiência. Por isso que ele não podia simplesmente chegar ali e atacar o Gojo. Ele teve que fazer várias distrações para ele ficar desprevenido e aí sim conseguir atacá-lo. Ele tá o tempo todo trabalhando com o psicológico do Satoru. O que ele tá pensando, o que ele vai fazer, como ele vai reagir e como eu vou fazer diferente do que ele estava pensando, ou me aproveitar desse seu pensamento que naturalmente surgirá depois do meu golpe X. E o Gojo tá o tempo todo tentando compreender. Ele faz um descampado, o cara sumiu. Ah não, mas eu vou prestar atenção na maldição que tá no ombro dele. Só que aí de repente surgem várias outras maldições em forma de mosca. Ah, é uma distração para que eu não veja ele chegando. Não, peraí, será que ele não tá atrás de mim? Ele tá atrás, na verdade, da Riko, e quando ele dá aquela micro virada pra olhar em direção aonde foi Geto e Riko, ele chega pelo lado. Porque é esse microsegundo de instabilidade ou de incerteza que o Fushiguro tava esperando. E ele não chega do nada, ele chega com uma lâmina limitadora muito específica, uma lâmina capaz de interromper qualquer habilidade amaldiçoada. Qualquer uma, inclusive o infinito do Gojo. E por que ele conseguiu atingir o Gojo nesse instante? Primeiro, pelas capacidades da própria lâmina. Segundo, porque o Gojo, de novo, ele hesitou. Ele ficou naquele momento de não sei por onde ele vem, talvez ele venha me atacar, mas talvez ele vai atacar a Riko. E quando ele virou e ele viu aquela lâmina, e instintivamente, até pelos seus 6 olhos, ele sabia que aquilo era uma lâmina amaldiçoada e um perigo, ele entrou numa postura defensiva que não foi o mais eficaz contra esse cara, porque a lâmina conseguiu ferir. Se ele tivesse permanecido numa postura ofensiva, ele teria jogado o Fushiguro pra longe, mas foi nesse instante, nessa incerteza, nessa insegurança, nessa dúvida, que ele acabou perdendo. E aí ele é atacado. No momento em que ele é ferido, que ele não consegue ativar o seu infinito, ele é retalhado, cortado do pescoço até o final do tronco. O Fushiguro vai na perna dele e rasga e voa sangue pra tudo que é lado, e ele cai no chão com os olhos vidrados numa poça de sangue. E eu sei, você assistiu o presente aí de Jujutsu e você viu o Gojo, mas será que não é uma cópia, uma substituição, um renascimento? Aí você que não leu o mangá vai ter que esperar pra ver. Mas a cena dele caído é de alguém morto ou quase lá no pezinho na sepultura. E o Fushiguro, claro, acha que matou e vai em direção ao subsolo pra encontrar a Riko, que é o seu alvo. Seu alvo só não, porque na minha cabeça o cara que é assassino de feiticeiro Jujutsu, ele tem um despeito pela galera, inclusive, né, pelos feiticeiros em si. Eu acho que ele tinha como missão também pessoal derrotar Satoru Gojo como o maior de todos, né? Eu matei o maior de todos, então eu sou o maioral. Mas assim, pelo que ele tava recebendo dinheiro, era pra matar a menina. E antes disso acontecer, de novo, a gente tem um momento, não só dela se despedindo da Kuroi, e a gente falando, caramba, essa menina não queria ir embora, né? Ela não queria virar mestre Tengen e tal. Mas também temos o momento em que ela chega ali no centro, o Geto começa mais assim objetivo, dizendo ali você que vai, porque tem uma barreira específica do mestre Tengen, que só convidados vão entrar, ele vai te proteger e tudo mais, ou você pode ir pra casa. Ele esperou chegar até ali embaixo, né? E me pergunto, gente, no avião não tiveram umas horinhas pra vocês conversarem e tal, decidirem? Mas ele fala pra ela que desde o início, ele e o Gojo, eles já tinham entendido, até pelas falas assim propositais do professor, que aquela missão ia acabar com ela, né? Ela ia ser apagada. Uma garota que eles não conheciam, mas era uma garota jovem que tinha uma vida e que poderia não querer abrir mão dela. E eles já tinham decidido, rebeldes que são, ou com um próprio senso de justiça e dever, que se ela não quisesse, eles não iam permanecer na missão. Eles iam levar ela pra casa, iam lutar contra a Mestre Tengen, tem aquele lado rebelde e arrogante que eu comentei com vocês, mas também tem, como eu disse, o senso de justiça, e assim ele fala. Que a gente tem todo o contexto, de novo, do oceano, representando a solidão, que ela sempre foi colocada como alguém especial a vida toda, mas sendo sempre especial, não comum, aquilo trouxe uma solidão pra ela. Porque ela tinha um senso de dever que ao mesmo tempo colocava ela numa posição no mundo diferente de todos os outros. Quando muitas vezes as pessoas só querem viver,
serem felizes, ter paz que ela não tinha por causa de um acidente que ela sequer se recordava. No momento em que ela verbaliza isso e lhe é dado o direito de verbalizar, ela chora e diz pra ele: eu quero viver, eu quero conhecer pessoas. Eu costumava pensar que seria bom me tornar mestre Tengen porque eu não ia mais ter esse sentimento de vazio e solidão, mas conviver com esse sentimento também faz parte para que você possa construir outras coisas melhores. E agora ela queria, e no mesmo instante que o Geto fala vamos pra casa, ela leva um tiro na cabeça e cai. E é isso, gente. Ela levou um tiro na cabeça, um golpe na cabeça. E a gente vê o rosto do Geto sem entender, mudando de expressão do nada e percebendo o desafio que estava ali, que significava duas coisas. Não só a menina morta na sua frente, mas também que Satoru Gojo não estava ali. E aí a segunda informação que ele recebe é que o Gojo tá morto. E por isso que a gente vê no final ele vindo cheio de ódio pra cima do Fushiguro dizendo, então você vai morrer. E é aí que a gente termina num momento de embate que, assim, teoricamente depois disso teremos mais 2 episódios ainda de flashback pra finalizar esse arco, que ainda tem coisa pra acontecer. Esse arco não é só sobre Riko, que infelizmente acabou de cair no chão. E doeu. Viu? Doeu muito mais no anime pra mim do que no mangá, porque a gente teve toda uma construção fofinha, lindíssima, trilha sonora, cores fofas, kawaii. Pra você saber o que aconteceu com o Gojo e o que vai acontecer com o Geto, você tem que assistir o próximo episódio na semana que vem. Agora, finalizando sobre a questão da luta em si, eu ainda gosto dessa animação. Se vocês querem ver pessoas reclamando e dizendo que não gostou, mudou, ai, tava melhor, não vou mais entrar nessa seara toda, a não ser que eu queira destacar um ponto ou outro, vocês já sabem minha opinião dos vídeos anteriores, e eu estou curtindo, aproveitando e gostando dessa temporada até agora, e assim eu vou continuar. Mas se você quiser colocar qualquer questão sobre o traço, sobre a arte, sobre o episódio em si, sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui embaixo, mesmo que discorde de mim, e espero vocês em todos os próximos episódios dessa temporada, considerando que a gente tem mais 2 de flashback, teoricamente, antes de mudarmos para o arco de Shibuya. Não esqueçam de garantir a caneca de graça de vocês nos próximos dias. Comprando 2 camisetas, você leva pra casa sua caneca Drink and Bankai, 0 adicional. Lembrando que o site tá com frete grátis para compras acima de 99, então já aproveita, faz a compra e ganha o brinde. Espero vocês em todos os próximos vídeos e a gente se vê. Tchau, tchau!